Quem é você? De onde você vem? De que dieta você vem? Há quanto tempo você vive assim? Como era antes? Como é que está agora? Quantos anos você tem? Você fumava? Você bebia? Você ainda bebe? Então são tantos pontos que a gente precisa analisar que é muito simplório chegar aqui e falar assim, não, gente, tá tudo certo, ó, você tem um colesterol mais alto. Exames de sangue são apenas várias peças de um enorme quebra-cabeça. E eu vejo muitos profissionais de saúde ditando condutas apenas baseados com esses números de laboratório. E neste vídeo eu vou falar sobre alguns exames de laboratório que podem fugir um pouco ali do valor de referência nos adeptos da dieta carnívora. E que a gente não precisa gerar essa confusão toda, nem essa agonia, ansiedade, porque de fato temos uma alimentação muito peculiar. Mas antes eu quero me apresentar para quem ainda é novo aqui no canal e para quem ainda não me conhece. Eu sou Lua Ferrari, sou nutricionista e sou especialista em dietas low carb, dieta cetogênica e dieta carnívora. E eu vivo o estilo de vida carnívoro há 3 anos. Agora eu quero deixar claro o seguinte, esse vídeo aqui é para você fazer o link dos exames de sangue e os adeptos da dieta carnívora. Não é para você que faz uma dieta normal não, tá bom? Então, pela minha experiência clínica, pelos meus casos clínicos, por experiência própria também, eu vou falar sobre alguns exames que podem confundir você, ou o médico, ou o nutricionista que acompanha você, e que não entende nada sobre esse estilo de vida. Combinado? Vamos lá! O primeiro exame é o nível de açúcar no sangue, que é a glicemia em jejum. Embora a maioria das pessoas em dietas baseadas em alimentos de origem animal apresentem níveis de açúcar no sangue estáveis e dentro ali da faixa ideal, algumas pessoas podem desenvolver níveis ligeiramente mais elevados. Mas ainda assim, esses níveis eles seguem estáveis. A gente precisa levar em conta o que os estudos mostram pra gente, que são as grandes oscilações no nível de açúcar no sangue que causam danos, tá? Por exemplo, enquanto os níveis mais altos, mas se eles estiverem estáveis, eles não vão apresentar riscos, né? Obviamente que a gente vai fazer link com outros exames. Essa alteração ela pode ser considerada aceitável dentro do contexto em uma dieta baseada em animais. Ou seja, você pode ali, poxa, eu estou fazendo dieta carnívora e de repente o nível da minha glicose, que antes era 70, 75, 80, foi para 98, foi para 95, foi para 94, aumentou, Lua. Mas ela se mantém estável, então tá tudo ok. E óbvio que a gente vai fazer link com outros, né, com outros exames. Então insulina em jejum, hemoglobina glicada, marcadores de inflamação, como PCR ultrassensível, ferritina. Então a gente vai avaliar todo um contexto. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes está tudo ótimo, insulina tá boa, hemoglobina glicada tá boa, você está emagrecendo, você tá ótimo de saúde, todos os marcadores estão ok e a glicemia ela é um pouco mais alta, mas ela é estável. O que não pode, gente, é essa glicemia ela ficar assim, né, oscilando, uma hora tá alta, uma hora tá baixa, uma hora tá alta, uma hora tá baixa. E isso você pode monitorar com o Libre, que é aquele aparelhinho que a gente coloca, que geralmente, né, são os diabéticos que usam, mas se você quer ver como é que seu corpo se comporta dentro de uma estratégia carnívora, eu acho ótimo, eu posso fazer um vídeo sobre o Libre aqui. Eu sou adepta, eu adoro usar o Libre. Ele fica sempre aqui assim na minha mesa, mas não tenho aqui para mostrar para você agora. Mas eu posso fazer esse vídeo ensinando como usa, ensinando em que momento você vai medir, como você vai avaliar essa glicemia dentro de uma estratégia carnívora. Mas o que é assim lindo de ver é que é uma glicemia que realmente ela se mantém estável. Ela não tem variações, tá? Ao longo do dia, certo? Então, mesmo que seja um pouco mais alta, se mantém estável, então, a princípio, está tudo ok.
E um outro ponto é que eu não sei se você sabe, mas a gente tende a ter uma glicemia em jejum um pouco mais alta, devido a um fenômeno chamado fenômeno do alvorecer. Esse fenômeno é uma resposta fisiológica natural em que ocorre um aumento nos níveis de glicemia nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 4 e 8 horas, mesmo sem ingestão de alimentos. Esse fenômeno ele está relacionado à liberação de alguns hormônios, que são chamados hormônios contrarreguladores, como cortisol, que é liberado em maior quantidade pela manhã, e aí ele estimula a produção de glicose pelo fígado. O glucagon, que também promove a liberação de glicose armazenada no fígado. Temos também a adrenalina e o hormônio do crescimento, que também contribui ali para a resistência à insulina e um aumento da glicemia, tá? E por que isso acontece, Lua? Porque esse fenômeno do alvorecer, né? Por necessidade metabólica, então, assim, durante o sono, o corpo ele ajusta os níveis de glicose para atender às demandas de energia, especialmente para o cérebro, tá? E pela redução também da ação da insulina. Ou seja, a insulina ela pode ter menor eficácia nesse período, devido a uma resistência natural, tá? Que a gente chama de resistência fisiológica, induzida pelos hormônios contrarreguladores. Esse fenômeno do alvorecer ele pode dificultar o controle glicêmico, logo naquela hora ali, né, inicial da manhã, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2 ou tipo 1. Agora, o que não queremos? O que seria um problema? Seria um problema uma glicemia em jejum mais alta ou acima do normal, né? A gente tem ali o normal entre 70 a 99, com uma hemoglobina glicada alterada, com os triglicerídeos elevados, com uma insulina elevada. Isso a gente não quer. Não é o que a gente vê em adeptos da dieta carnívora, certo? A gente vê o quê? Emagrecimento, a gente vê a hemoglobina glicada normal, a gente vê os triglicerídeos baixos, né, em torno de 50, 60, o meu último era 36, ou até menos, né? E vemos insulina abaixo de 8. Ou seja, este aumento da glicemia de jejum, ele é acompanhado da melhora ou manutenção desses valores de hemoglobina glicada, por exemplo. Quando a gente reduz significativamente os carboidratos da dieta ou quando a gente retira por completo, como é o caso da dieta carnívora, o corpo ele passa a usar a gordura como a principal fonte de energia, o que vai contribuir para a perda de peso. No entanto, alguns tecidos, como por exemplo o sistema nervoso central, os rins, as células do nosso sangue, ainda precisam de uma certa quantidade de glicose. Então, para suprir essa necessidade, o fígado ele entra em ação e produz a glicose necessária. Enquanto isso, outros tecidos, como os músculos, como o tecido adiposo, passam a usar a gordura como combustível, deixando a glicose disponível para os órgãos que realmente precisam. Então, esse processo pode fazer com que, em algumas pessoas, a glicemia de jejum fique um pouco mais alta, certo? Então, isso acontece porque os músculos estão priorizando a gordura como fonte de energia e não estão utilizando a glicose. Porém, quando analisamos a hemoglobina glicada, que reflete ali a média de glicemia nas últimas semanas, percebemos que ela tende a permanecer normal, ou até mesmo ela cai, ela dá uma reduzida. Isso é uma evidência clara de que ao longo das 24 horas do dia, a glicemia média está mais baixa e não mais alta. Tá dando para entender? Outro exemplo bem comum são os glóbulos brancos. Saímos da glicemia. Algumas pessoas que seguem uma dieta carnívora apresentam contagens mais baixas de glóbulos brancos, que são as células brancas que tem ali no seu hemograma, tá? Como essas células ajudam a combater inflamações e infecções, nós, médicos e nutricionistas com experiência em dieta carnívora, a gente entende que isso pode ocorrer por duas razões principais. Primeiro, porque essas dietas geralmente levam a níveis muito baixos de inflamação.
Eu sei que disseram para você que é carne inflamatória, mas isso é mentira. E segundo, o colesterol pode se ligar e neutralizar patógenos, reduzindo ali a necessidade de uma quantidade maior de glóbulos brancos no nosso organismo. Olha que perfeição! Isso é perfeito! Um outro marcador que a gente vê algumas alterações em algumas pessoas na dieta carnívora são os marcadores de renais, como o nitrogênio da ureia no sangue e a creatinina. Esses níveis tendem a ser ligeiramente elevados em dietas ricas em proteínas, mas isso não indica problemas renais. É simplesmente uma característica comum em dietas com a ingestão de proteína mais alta. Não significa que é o excesso, mas ingestão de proteínas mais altas. O receio em relação a isso vem do mito de que uma dieta rica em proteínas danifica os rins. Uma ideia que já foi refutada por diversos estudos. Inclusive no vídeo anterior a esse, eu falei muito sobre proteínas e rins. Então não deixe de assistir se você caiu de paraquedas nesse. Na verdade, é possível até que esses níveis levemente elevados representem o padrão natural para os humanos, considerando que consumimos grandes quantidades de proteína animal por milhares de anos antes do surgimento da agricultura. Então, um dos quadros mais comuns que eu vejo nos adeptos da dieta carnívora, tem dois quadros bem comuns: nível de creatinina normal, taxa de filtração glomerular normal e ureia aumentada. Geralmente, isso significa falta de água. A pessoa está comendo muita proteína e não está hidratando. Outro panorama é creatinina levemente aumentada, ureia normal e taxa de filtração glomerular alterada, abaixo de 90 ml por minuto. Por isso, a gente vai avaliar também um marcador chamado cistatina C. A cistatina C é uma proteína produzida por todas as células nucleadas do nosso corpo e ela é filtrada pelos rins. Sua concentração no sangue reflete a taxa de filtração glomerular. Esse marcador ele é mais sensível para detectar alterações iniciais da função renal, especialmente em pessoas com massa muscular alterada, como em idosos, atletas, pessoas que têm muita massa muscular ou pacientes debilitados. A cistatina C ela é menos influenciada por fatores como dieta, como massa muscular ou pelo estado de hidratação, quando a gente faz a comparação dela com a creatinina. Então, qual é o uso clínico da cistatina C? Ela é ideal para calcular a taxa de filtração glomerular de forma mais precisa, especialmente em combinação com a creatinina, e ela é útil em condições onde a creatinina pode não ser tão confiável. Já a creatinina é um produto da degradação da creatina, encontrado nos músculos e excretado pelos rins. Sua concentração no sangue também reflete a taxa de filtração glomerular, tá? Mas tem limitações. Quais são as vantagens da gente fazer ali, né? Da gente aferir, medir a creatinina no sangue? É amplamente utilizada, é acessível e é barata. Qual é a desvantagem? Sensível a fatores como idade, sexo, massa muscular, dieta, né? Consumo de carne, se é muita, se é pouca, estado de hidratação. Pode demorar a aumentar no sangue, só refletindo disfunção renal quando a taxa de filtração glomerular já está significativamente reduzida, por exemplo, tá? A ureia é um subproduto do metabolismo das proteínas no fígado, excretado pelos rins. Quais são as vantagens da gente fazer a ureia? Indicador de função renal e status metabólico. Desvantagem, muito influenciada pela dieta. Então, a alta ingestão proteica aumenta a ureia. Estado de hidratação, então a desidratação aumenta a ureia. E condições não renais também, tá? Febre, hemorragia digestiva, isso também pode alterar a ureia. Qual é o uso clínico? Melhor para avaliação complementar, junto com a creatinina, para entender o quadro metabólico e o quadro renal geral, tá? Então, um resumo desses marcadores: a cistatina C ela é mais confiável em casos onde fatores como idade, como massa muscular ou a dieta, né, como a dieta carnívora, por exemplo, podem alterar a interpretação da creatinina. A creatinina é um exame básico e amplamente usado, mas tem essas limitações que eu falei em termos de sensibilidade. E a ureia tem um valor complementar, mas sozinha é menos específica para avaliar a função renal.
Então, se você está na dieta carnívora, alterou ali a taxa de filtração glomerular, a creatinina, vai lá e faz a cistatina C, tá? Enzimas hepáticas. TGO, que também é conhecido como AST, TGP, que é o ALT, gama-GT, fosfatase alcalina e LDH, tá? Como é que são essas enzimas nos adeptos da dieta carnívora? Embora a maioria das pessoas em dietas baseadas em alimentos de origem animal apresente níveis normais dessas enzimas, algumas pessoas podem observar leves elevações. Níveis elevados de enzimas hepáticas indicam estresse no fígado, mas isso não se deve exclusivamente à dieta. Fatores como exposição a toxinas ou consumo de álcool, por exemplo, também podem causar essa elevação. E uma outra coisa. Os exercícios físicos intensos também podem aumentar temporariamente esses níveis das enzimas hepáticas por até uma semana, 7 dias. Você sabia? Pois bem, como muitas pessoas que seguem dietas baseadas em animais também se dedicam a treinos intensos, essa situação é bem comum e a gente deve avaliar com muita cautela. Vamos para um outro marcador que confunde muito, que é o cortisol matinal. Ele também é um marcador que pode ser um pouco diferente em muitos adeptos da dieta carnívora em termos do resultado. Esse hormônio do estresse, ele é responsável por nos ajudar ali a despertar de manhã, apresentando um pico natural pela manhã. Em pessoas que seguem uma dieta carnívora, uma dieta baseada em alimentos de origem animal, uma cetogênica, mas carnívora, esse aumento ele pode ser mais acentuado do que o habitual. Considerando que muitas pessoas na sociedade atual enfrentam aquela dificuldade para acordar com energia, aquela fadiga, aquela preguiça, é possível que para essas pessoas o pico normal de cortisol não esteja cumprindo sua função ideal, por exemplo. Curiosamente, pessoas em dietas baseadas em animais, pessoas que amam e que fazem dieta carnívora, frequentemente relatam acordar mais dispostas, o que sugere que esse aumento maior no cortisol pode ser maravilhoso. Aí um médico que não entende nada da dieta carnívora olha o cortisol e fala, tá tudo errado aqui. Além disso, o cortisol também eleva levemente os níveis de açúcar no sangue, o que pode explicar os níveis mais altos, porém estáveis, daquela glicemia, daquela glicose observados em algumas pessoas com esse padrão alimentar, como eu falei aqui no início do vídeo. E por fim, chegamos ao exame que causa mais temor e gera muitas dúvidas: o colesterol. Eu trouxe os principais, tá, gente? Aqueles que mais alteram no exame. Ao contrário dos outros marcadores mencionados, que apresentam leves elevações, algumas pessoas em dieta low carb, em dieta cetogênica ou dietas carnívoras observam aumentos significativos no colesterol total e também no LDL. Isso ocorre porque a produção de cetonas pelo corpo é metabolicamente semelhante à produção de colesterol, resultando em níveis mais elevados de forma natural. Além disso, as gorduras vegetais competem com as gorduras animais pela absorção no nosso intestino. Então, quando a gente elimina as gorduras vegetais e a gente consome exclusivamente gorduras animais, há uma maior absorção de colesterol proveniente dessas fontes. Então, para falar de colesterol, eu vou precisar de um vídeo só para ele, tá? Ou talvez alguns vídeos. Vídeo parte 1, parte 2, parte 3. Ainda preciso escrever esses vídeos para vocês e gravar aqui. Mas você precisa saber que muitos estudos mostram que níveis mais altos de colesterol não estão associados à redução da expectativa de vida, nem ao aumento do risco de doenças cardíacas. E é interessante notar que as faixas normais de LDL têm mudado ao longo do tempo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que esse valor mudou bastante. Inicialmente, considerava-se normal um valor abaixo de 250, você sabia? Depois o limite foi reduzido para 200, depois 150, 130 e agora dizem que deve até ser inferior a 100. Para mim, isso revela duas coisas. Primeiro, que ainda não sabemos ao certo o que é normal para o LDL. E segundo,
que essas mudanças parecem estar fortemente influenciadas por interesse de quem? Da indústria farmacêutica, que lucra com o uso de medicamentos para reduzir os níveis do seu LDL. Mas neste vídeo aqui, o que posso dizer eu vejo adeptos da dieta carnívora e alguns profissionais que acabam dizendo por aí que o colesterol alto na dieta low carb, na dieta cetogênica ou na dieta carnívora não é um problema. Que tem que ser alto mesmo, que isso significa que você está saudável, que é seguro e blá 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 blá. E eu quero pontuar aqui que também não é bem assim. A gente precisa ter muita cautela. E por isso que eu quero e eu vou abordar isso com profundidade em um próximo vídeo. Mas hoje eu quero que você saiba que a gente aprende muitas coisas, na verdade que a gente aprendeu muitas coisas erradas sobre o colesterol. Aquela história que o ovo, né? O ovo, a gema do ovo não pode comer porque aumenta o colesterol. Isso já caiu por terra, né? A gente já sabe que o colesterol do alimento não altera ou altera de forma bem significante o colesterol do nosso corpo. Mas isso eu vou falar com maior profundidade depois. Para quem é um alerta de colesterol? Colesterol total muito elevado, 300, 400, 500, HDL baixo, 20, 30, LDL alto, 190, 250, 260. No contexto de triglicerídeos altos, 150, 180, 200, 300 de triglicerídeos, uma ferritina elevada acusando inflamação, uma insulina elevada acima de 8, uma hemoglobina glicada acima de 5,7%, uma glicemia elevada em jejum 120, 130, 140, uma circunferência abdominal elevada, a pessoa fuma, a pessoa bebe, mesmo que socialmente, quantidade de gordura versus quantidade de músculo, como é que está essa proporção, tem mais gordura no corpo, a pessoa é sedentária, faz aquele treino meia boca, uma alimentação cheia de industrializados, muitos açúcares, carboidratos, se vende uma alimentação assim, isso é extremamente perigoso. Aí você mudou para carnívora, aí será necessário fazer algumas ligações. Então você vende uma alimentação assim, você vende um estilo de vida errado, e aí você começa a fazer a dieta e começa a ter várias alterações no seu colesterol. Então a gente vai precisar acompanhar uma adaptação do corpo, você vai precisar de um profissional, né? Você tem uma alteração muito expressiva, então você vai ter que ter um acompanhamento de um profissional, né? De um cardiologista que entende sobre esse tipo de dieta, de uma nutricionista para te guiar nesses processos e vai fazer também algumas relações. Daí a gente tem a relação de colesterol total sobre o HDL, a gente tem a relação de LDL sobre o HDL, de triglicerídeos sobre o HDL, ver a insulina se ela está em queda, a queda da gordura corporal está perdendo peso, relação da apolipoproteína B com a apolipoproteína A, o subfracionamento do LDL e até mesmo uma tomografia com escória de cálcio. Agora vem uma parte que vai ajudar bastante vocês. Os valores de referência para as principais relações e marcadores desses colesteróis. O colesterol total sobre o HDL, ele vai avaliar a relação de risco cardiovascular. O ideal é que seja menor que 4,5 para homens e menor do que 4,0 para mulheres. Alto risco é maior que 5. Então você vai pegar o número do seu colesterol total e dividir sobre o seu HDL. Certo? Aí você vai achar essa conta. Uma outra relação são os triglicerídeos sobre o HDL. Pega o triglicerídeo e divide ele sobre o HDL. Então, o ideal é que esteja menor que 2. Risco elevado, maior que 2. Essa relação também pode indicar resistência à insulina quando ela está muito alta, tá? Quando está maior que 2, ali está 3, está 4, pode ser uma resistência à insulina. LDL sobre HDL. O ideal é menor que 3 e é alto risco se for maior que 3,5. ApoB sobre ApoA. Em homens, baixo risco cardiovascular é menor que 0,7. Risco intermediário entre 0,7 e 0,9. Alto risco cardiovascular maior que 0,9. ApoB e ApoA para as mulheres. Baixo risco cardiovascular menor que 0,6. Risco intermediário entre 0,6 e 0,8. Alto risco cardiovascular maior que 0,8.
Essas relações são indicadores robustos do equilíbrio entre partículas aterogênicas, ApoB, e partículas protetoras, ApoA. Um valor mais alto está associado a maior risco de doença cardiovascular. Olha só quanto ouro eu entreguei agora para você aqui nesse vídeo. Mas eu quero lembrar sempre que a gente precisa avaliar essas relações, esses números, dentro de um contexto. Eu vou contar aqui para vocês a história de um paciente. Uma certa vez eu estava lá no consultório e chegou um paciente com uma circunferência abdominal elevada, acima do peso. Ele demorou para marcar uma consulta comigo, porque estava sem agenda. E quando ele entrou, ele começou a contar um pouco a história dele, ele falou, olha, eu bebo socialmente, assim, todo final de semana eu bebo, eu sou uma pessoa sedentária, eu tomo remédio para colesterol, sou acompanhado por uma cardiologista e tem mais ou menos uns 40 dias, que foi o tempo que ele conseguiu marcar uma consulta comigo, que eu estou fazendo a dieta carnívora. Comecei a te acompanhar, comecei a ver a forma que você fazia, comecei a fazer também, tá? Consegui até perder um pouco de peso nesse período dos 40 dias, estou me sentindo um pouco melhor do que eu estava antes, mas vim aqui para você me ajudar, para você me auxiliar, né? Quando eu olhei aquele contexto todo, que eu fui a fundo, que eu fiz anamnese, que eu fiz a avaliação da composição corporal dele, que eu entendi outras coisas da vida dele, o histórico de vida e tudo mais, e o estilo de vida atual, que é da forma que ele se alimentava antes dele começar a dieta carnívora, eu pedi que ele fizesse uma tomografia de escórias de cálcio. Eu pedi que ele passasse por um médico, né, conversasse com o médico, que ele ia fazer uma dieta mais alta em gordura, ele ia fazer uma dieta carnívora e tal, que se o médico quisesse ligar para mim, para a gente conversar, que eu estaria aberta para conversar com esse médico, mas que eu só me sentia segura de fazer a dieta carnívora para ele se ele fizesse esse exame do escórias de cálcio. E pedi para ele suspender aquele consumo todo que ele estava comendo de gordura, né? Ele estava comendo muita picanha, muita gordura, muita manteiga, muito bacon. Falei, para tudo. Pode ficar numa dieta, não é para você voltar para sua dieta antiga, não é para você voltar a comer o que você comia antes, muito doce, bebida alcoólica e tudo mais. Você vai fazer uma dieta mais limpa, vai voltar a comer carboidratos, vai comer proteínas um pouco mais, né, magras, até a gente ver esse resultado do score de cálcio. Em resumo, na semana seguinte ele foi fazer esse score de cálcio. Ele tinha 40 e poucos anos. E ele foi fazer esse score de cálcio, a sorte dele foi que ele foi fazer dentro de um hospital. Tem hospitais que fazem, né, a nível ambulatorial. Então ele marcou, foi lá fazer. Quando ele fez o score de cálcio, ele saiu da sala do exame direto para a sala do cateterismo. Direto. Ele estava, gente, a ponto de infartar a qualquer momento. O comprometimento da artéria, eu não lembro agora o número exato, mas o comprometimento da artéria dele era de quase 90 e tantos %. E o médico falou, você vai infartar a qualquer momento. E o médico, ele me relatou, eu tinha viajado na época, na semana seguinte eu já tinha feito uma viagem, ele me mandou um e-mail relatando, dizendo que estava internado, que me agradecendo, dizendo que eu salvei a vida dele, dizendo que o médico também foi muito legal, porque o médico falou, ele explicou ao médico que tinha 40 dias que estava fazendo uma dieta carnívora, e o médico falou, não se preocupe, não foi a dieta carnívora que você estava fazendo que causou essa calcificação, né? Esse comprometimento todo da sua artéria. Isso foi causado ao longo da sua vida, calcificou, né? Foi um hábito de vida errado, foi algo que você fez muito errado, seu estilo de vida errado. Então ele saiu da internação, a gente fez um acompanhamento e aos pouquinhos a gente foi subindo um pouco a gordura, foi fazendo uma dieta cetogênica e ele conseguiu fazer até a dieta carnívora, emagreceu, melhorou os marcadores, ajustou tudo. Mas vocês entendem que não é qualquer pessoa, que a gente precisa estar atento a vários sinais. A gente precisa olhar o paciente por completo. Não é só avaliar um exame, né? Porque o exame do colesterol dele era normal, porque ele tomava estatina. Então estava tudo dentro do normal. O colesterol total estava no normal das referências, LDL estava no normal das referências, HDL estava no normal das referências.
Então, para o cardiologista dele, estava ótimo aquilo ali. O cardiologista dele não estava, né, interessado como é que estava a insulina, se ele estava pré-diabético, se ele era resistente à insulina, o grau da esteatose hepática dele, o percentual de gordura dele. Então, assim, para o cardiologista isso não importava. Então, imagine ele fazendo a dieta carnívora, aumentando, e olha que ele ainda chegou falando assim, eu tirei a medicação, parei de tomar o remédio. Tem uns 10 dias que eu parei de tomar o remédio para colesterol. Então, imagine, ele, né, aconteceu alguma coisa com ele mais grave, porque ele já tinha um comprometimento do processo. O vaso dele já estava comprometido. Entende? Então, quando vocês colocam aqui, Lua, mas meu colesterol tá 400, mas meu LDL explodiu. Tá, quem é você? De onde você vem? De que dieta você vem? Há quanto tempo você vive assim? Como era antes? Como é que está agora? Quantos anos você tem? Você fumava? Você bebia? Você ainda bebe? Então são tantos pontos que a gente precisa analisar que é muito simplório chegar aqui e falar assim, não, gente, tá tudo certo, ó, você tem um colesterol mais alto, tá seguro, ó, tranquilo, a gente quer ver isso mesmo. Não é bem assim. Quando a gente fala que não tenha medo da gordura dos animais, as pessoas já interpretam, eu vou me esbaldar na gordura, né? Quando a gente fala, olha, tudo bem, o seu colesterol total aumentou, mas o seu HDL também aumentou, o seu LDL também aumentou, mas vamos ver se você é um hiperrespondedor de massa muscular, vamos ver como é que estão os outros marcadores, como é que você tá, como é que tá a sua saúde hoje, você melhorou? Tudo isso precisa ser avaliado. Um exame só sai, sabe? Não tá, a gente não consegue definir nada, a gente não consegue dizer que está seguro com um exame só. Então, Lua, tá 300, tá 500, a relação tá boa, mas subiu demais. A gente precisa ter uma cautela. Nesses casos, realmente você vai precisar de um acompanhamento para que a pessoa que entende sobre o processo, né, vai avaliar tudo e vai dizer assim, olha, tudo bem, subiu, mas tá tudo tranquilo, vamos fazer aqui uns cores de cálcio, vamos ver qual é o seu risco, vamos fazer um subfracionamento desse LDL. Né? Nós temos praticamente 11 subtipos de LDL. Então, quando a gente faz aquele exame ali do LDL no geral do exame de sangue, a gente não sabe quais são os subtipos. 3 são potencialmente heterogênicos. Você não sabe qual é que está ali. É o heterogênico que tem mais? Então, já existe hoje um exame que você pode fazer, que é o subfracionamento do LDL, para entender melhor se esse LDL é um risco para você ou não. E é por isso que eu bato na tecla também muitas vezes. Viver um estilo de vida carnívoro não te permite furar. Não te permite comer docinhos de vez em quando. De vez em quando que eu falo é todo final de semana, ficar furando sua dieta, ficar bebendo álcool, né? Vou beber álcool todo final de semana. Tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado, porque tudo isso que você vai fazer, a partir do momento que você escolheu viver esse estilo de vida, comer mais gordura, né, se alimentar mais de proteínas e gorduras animais, e comer docinho, comer um chocolatinho, comer um pastelzinho, beber um vinhozinho, isso pode fazer com que você oxide seu colesterol. E aí isso vai ser ruim para você. Por isso que os carnívoros são muito disciplinados na dieta. Quem vive esse estilo de vida realmente é muito disciplinado. Sai muito pouco da dieta. Pelo risco mesmo de oxidar esse colesterol. De tornar esse colesterol que muitas vezes vai ser um pouco maior do que as referências, mas que tá tudo bem, tá indo tudo bem. Né? Então, se eu começo a inflamar o meu corpo, se eu começo a inflamar os meus vasos, aí eu vou me colocar em risco. Então, você que colocou lá que seu colesterol está muito alto, você precisa fazer um acompanhamento. Então, não queremos adeptos da dieta carnívora com exames de colesterol explodindo por aí. A gente vai precisar rever alguns pontos, a gente vai precisar avaliar a dieta, a gente vai precisar avaliar a hiperresposta. Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos com mais detalhes. Por hora, eu quero deixar claro para você que analisar um exame de sangue não é algo simples, não é algo fácil. É preciso encaixar ali, olha, todas as peças do quebra-cabeça.
que não inclui só os números, né? Quebra-cabeça não tem só números, mas é o histórico alimentar, como eu falei, a vida da pessoa prévia, doenças prévias, estilo de vida atual, alimentação atual, como essa composição dos macronutrientes, e os nutrientes, e os micronutrientes, vitaminas, minerais, está nutrido esse paciente, e a gordura visceral, e a composição corporal, treina, é sedentário, qual o nível de hidratação, está desidratado, qual o nível de estresse dessa pessoa, e o sono, tantas coisas, tantas coisas. E eu também quero deixar claro aqui que esse vídeo não substitui uma consulta com um profissional que entende sobre a estratégia carnívora e cetogênica. Esse vídeo é um norte, é um alerta, tá? Para você buscar ajuda se realmente tiver assim tudo muito alterado. Eu espero que esse vídeo inicial sobre os marcadores já tenha ajudado você aí, tá? Em algo. Calma, que a gente vai ter mais, que eu vou fazer mais vídeos aqui sobre o colesterol para que vocês consigam entender alguns processos importantes, mas eu quis deixar claro que a gente não pode normalizar um colesterol total muito elevado, um LDL muito elevado e até mesmo um HDL muito elevado, tá? HDLs muito elevados, eles tendem a ser HDLs que não são tão funcionantes assim. Tem algo disfuncional no processo. E aí, para encerrar, saiba que números são só números. Precisamos pegar eles e avaliar o contexto. Lá no meu curso Catabolismo, que é o programa de 8 semanas, onde você, o aluno, né, tem a oportunidade de fazer 2 semanas de dieta low carb, 4 semanas de dieta cetogênica e 2 semanas de dieta carnívora. Lá tem 2 listas de exames básicos para quem segue esse estilo de vida. Um exame mais geral e um mais ampliado. E com várias aulas e lives, tá? Que eu ensino sobre interpretação desses exames. Inclusive com estudo de caso de alunos em relação a exames de sangue em dieta cetogênica e dieta carnívora. Então, vale a pena viver essa experiência. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o meu programa. E eu espero que esse vídeo eu tenha conseguido esclarecer também essa grande dúvida que muitas pessoas têm em relação a alguns marcadores da dieta carnívora. Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar e elaborar outros vídeos. E se você gostou do vídeo, clica em curtir, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais sobre a dieta carnívora. Isso me incentiva muito a trazer novos conteúdos sobre o tema. E compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam acessar essa informação. E também não esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Me acompanhe também lá no Instagram, eu estou como lua.ferrari, onde eu divido ali minha rotina alimentar, meu estilo de vida e esclareço também muitas dúvidas sobre a dieta carnívora. Um beijo e até o próximo vídeo.